falando então sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. Um dos personagens que causa bastante polêmica bíblica, talvez até pela riqueza do personagem, e sem dúvida nós entendemos que as escrituras foram escritas, foram registradas para revelá-lo em função dele, é Jesus. E nós temos aí diferentes posições colocadas sobre Jesus. Temos aí o Jesus Messias, temos aí o Jesus revolucionário, nós temos aí o Jesus Espírito iluminado, nós temos o Jesus Avatar e vai embora aí nas classificações em relação a Jesus. Agora nós colocamos, qual é a fonte original? Qual é a primeira fonte de registro sobre Jesus? Não existe fonte anterior ao registro de Jesus do que aquela que está colocada na Escritura, do que nós vamos aí, a princípio, falar sobre os 4 evangelhos. Evidentemente, os livros que vêm após também tratam sobre o assunto Jesus, e os que vêm antes tratam sobre o assunto Messias, que é Jesus, e o próprio Jesus, ele utilizava esses livros, então tudo acaba sendo ligado. Agora, eu vou conceituar Jesus então a partir de que fonte? De fontes que vieram séculos e séculos depois. Eu vou conceituar ele através de filosofias, eu vou adaptar, porque existe essa tendência hoje de tentar equacionar os fatos bíblicos, explicar as coisas bíblicas através do nosso conhecimento. O conhecimento humano cresce a cada dia. É evidente hoje, por exemplo, nós estamos aí conversando, vocês estão verificando um vídeo que na época em que eu era garoto jamais se pensaria em que teria um computador em casa, jamais se pensaria que teria um computador na mesa, e ainda mais jamais se pensaria que estaria eu agora num filme gravado conversando aí com vocês. Agora, o conhecimento humano deu saltos enormes aí nesses poucos anos. Sou garoto ainda. E nessa evolução desses poucos anos, enorme, então nós estamos agora fazendo uma tendência em que eu tenho que adaptar os conceitos já existentes e explicá-los segundo o que se sabe, ou segundo o que se crê. Sobre o próprio Jesus, então, por exemplo, sobre o que aconteceu com ele, tem que se fazer umas explicações. Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus com uma ordem. Então Lázaro, ele estava ali, ele não havia morrido, ele estava num estado de dormência causado ali provavelmente ele deveria ter uma doença em que se assemelhava o seu estado de sono ao estado de morte. E eu ouvi essa explicação, e Jesus, como falava às multidões, ele havia desenvolvido um volume de voz muito forte, no qual ele, ao gritar ali, fez com que Lázaro despertasse, só pelo volume da sua voz, que era excessivo. Até na época a gente brincava um pouquinho com isso, dizendo que se contrataria o Pavarotti para ficar trabalhando no hospital e tentar despertar o pessoal que estava em coma. Essa é a ideia, será o volume de voz. E outras explicações, por exemplo, eu assisti um vídeo outro dia em que se colocava Jesus como um homem revolucionário. Mas o que ele é, na verdade? E qual dessas fontes, que não são... Porque todas elas são fontes especulativas. Nós estamos pegando o nosso conhecimento científico atual e agora vamos tentar entender a Bíblia através da nossa ciência atual. Quando o fato que nós estamos pedindo, quando o que nós estamos realmente aqui desejando, é que nós façamos isso de uma maneira contextual. Abra, leia o texto, veja o que o texto diz, entenda o que o texto diz, e outra, feche-se no texto. Não são necessários conceitos externos, não são necessárias filosofias externas para se chegar numa compreensão do que o texto diz. O texto, por exemplo, em relação a Lázaro, claramente diz de um homem que já havia morrido há 4 dias e que esse homem foi ressuscitado através de um poder sobrenatural que concedido a Jesus pelo fato dele ser Deus e Senhor dos mortos e dos vivos. Agora, é lógico, fica a critério de cada um, nesse caso e em outras explicações bíblicas, aceitar ou não aceitar. Agora, não vou ficar explicando assim qual foi o estratagema que Jesus fez para andar sobre as águas, não vou ficar explicando como é que multiplicaram os pães e assim por diante, se Jesus usou vale-refeição para distribuir para os apóstolos, o que ele fez. Eu não posso usar os conceitos atuais. O texto não fala isso. E seria uma maneira desonesta de trabalhar com a Bíblia e com qualquer outro livro
e colocando explicações e colocando adaptações em cima do que o texto não diz. 3 minutos.